E aí pessoal, tudo bom? Nessa aula vamos estudar cinética química, toda a teoria e a resolução de alguns exercícios, tá certo? Essa aula foi gravada junto com os alunos do pré-vestibular Superação e que foi uma aula feita ao vivo com eles, através do Meet, tá? Então, antes de qualquer coisa, já curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhem, beleza? Tá? Depois da vinheta, vamos para a aula. Então, a gente vai começar a ver a parte de cinética química. Tá? A cinética química ela estuda a velocidade de uma reação. Alguns livros, a maioria dos livros, colocam velocidade de reação. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo velocidade de reação, porque velocidade a gente aprende física como espaço sobre o tempo, a variação do espaço sobre a variação do tempo. Eu, em química, colocando assim, um conceito melhor para a química, seria a rapidez de uma reação. Né? O quanto rápida pode ocorrer uma reação. Tá? E a gente vai começar a ver esses conceitos aí de cinética química. Tá? Esse conceito de cinética química também é importante porque ele vai ser a parte antecessora de equilíbrio químico. Equilíbrio químico sempre aparece em prova também. A velocidade média de uma reação, ou a rapidez de uma reação, como eu falei para vocês, tá? Vai ser uma variação de quantidade por uma variação de tempo. Que quantidade é essa? Tá? Essa quantidade ela pode ser concentração, pode ser massa, pode ser volume, né? Pode ser quantidade de matéria, enfim. São as medidas químicas que nós já vimos aí. Isso aqui é em módulo, tá? É o módulo da variação da quantidade. Então, velocidade média nada mais é do que uma variação da quantidade pela variação do tempo, ou seja, a quantidade final sobre menos quantidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, como a gente fazia em química, né? Variação de física, né? Variação do espaço pelo tempo. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essas quantidades aí. Geralmente, é concentração, mol por litro, tá? Mas não é obrigatoriamente que ser mol por litro. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse exemplo aqui, diz que num dado meio, onde ocorre a reação N2O5 formando N2O4 mais meio A2, observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5 em função do tempo. E que calcule a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Então, a velocidade média, nesse caso, vai ser o módulo da concentração, já que está dando aqui o valor em concentração. Ele está dando em termos de concentração. Tá? Então, vai ser a variação pelo tempo. O tempo, no caso, como ele quer, de 3 a 5 minutos, a gente tem duas formas de se fazer aqui. Tá? Como não é um exercício de múltipla escolha, a gente pode trabalhar em minutos. Tá? Então, a gente tem que ver o tempo que é equivalente a 3 minutos, que no caso é 180, e o tempo equivalente a 5 minutos, que equivale a 300. Né? Só fazer a conversão. Né? 1 minuto equivale a 60 segundos. Né? A gente faz a conversão aí. Tá? Então, quero, no tempo final, que é de 5 minutos, menos o tempo inicial, que no caso é 3 minutos, 180. Tá? No tempo final, a concentração de 0,18, menos o tempo inicial, que é de 0,2. Esse valor é sempre módulo, tá, gente? A gente trabalha com módulo aí. Então, calculando aqui a velocidade média, vai dar 0,02 sobre 120.
Isso aqui vai dar 0,000016 mol por litro segundos. Tá? Então, uma opção de resposta é a gente trabalhar com segundo. A outra opção é trabalhar com minuto mesmo. Que a gente vai ver que só que ao invés de a gente vai achar um outro valor, né? Que a concentração vai estar em minuto. Então, vamos calcular para minuto aí. Vamos ver como é que ficaria a outra resposta se fosse em minuto. Só para a gente ter como base aí. Então, para minuto, a velocidade média seria 0,18 menos 0,2 sobre 5 menos 3. Tá? Então, ficaria 0,01 mol por litro minuto. Certinho? Então, um problema bem simples aí, a coisa que tem que tomar cuidado é se for uma múltipla escolha, é de repente ter essa mudança na unidade de tempo. Segundo, minuto, hora, isso que pode acarretar. Tá bom? Uma outra forma também que a gente tem aqui para calcular quando aparece o gráfico. Tá? Então, a formação quando aparece gráfico do exercício, tá? No problema aí, vai ser a mesma coisa. Ele está dizendo que a oxigenada se decompõe produzindo água e gás oxigênio, de acordo com a equação. O gráfico abaixo mostra, abaixo foi construído a partir de dados experimentais e mostra a variação da concentração de água oxigenada em função do tempo. Tá? Então, ele quer saber a velocidade média da decomposição da água oxigenada no intervalo de 1, 2 e 3. Né? Então, o intervalo de 1, ele vai de 0 até 10 minutos. E o intervalo de 1, em termos de concentração, é de 0,8 até 0,5. Então, a velocidade média no intervalo 1 vai ser o tempo final, que é de 10, menos 0. E a concentração? A concentração final é de 0,5 menos 0,8. Esse gráfico é um gráfico decrescente, porque a água oxigenada está diminuindo, né? Ela é reagente, tá? Então ela está sendo consumida aí. Foi até bom isso acontecer, essa questão do módulo que a gente utiliza, ela é até válida, uma vez que a gente está querendo colocar justamente para não ter um valor negativo, tá? Uma vez que a gente trabalha com reagente, o reagente ele vai diminuir na reação, né? Com isso vai ficando negativo. Então, quando trabalha com valor negativo, a gente trabalha com o módulo, mas sempre partindo do princípio que a gente está trabalhando com aquela substância que é o reagente. Também a gente pode calcular a velocidade média para a formação de um produto. Isso aí não vai alterar em nada também, não. Tá? Mas para o reagente ele fica negativo. Então, aqui vai ser 0,3 dividido por 10, 0,03, aqui no caso, mol por litro, minuto. Então, significa que a cada minuto, a concentração vai diminuindo essa quantidade. A velocidade a 20 e a concentração que nós temos são isso aqui. Então, no tempo de 10 a 20 vai ser 20 menos 10. O intervalo de 20 equivale a 0,3. O intervalo de 10 é 0,5. Então, vai ser 0,2 dividido por 10, 0,02 mol por litro minuto. E a velocidade média no intervalo de 3. Intervalo de 3, de 20 a 30. Então, vai ser 30 menos 20.
No intervalo de 30 é 0,2 e no intervalo de 20, 0,3. Então, vai ser 0,1 divididos por 10, 0,01 mol por litro minuto. Certo? Então, exercícios que são tranquilos, tá? Então, tem que ter um pouquinho, às vezes, de atenção, ver se tem uma pegadinha ou outra. Às vezes, a pegadinha também pode vir na forma de concentração. A gente tem que calcular a concentração primeiro, para depois fazer o cálculo da velocidade. É raro acontecer, mas eu já tive questões assim, tá? Mas dá para tirar de boa aí. Bom, aqui nós temos dois casos, tá? Também para calcular a velocidade, e aí já não tem aquela tabela com valores, ou não tem o gráfico, tá? Então, aqui é o seguinte, no primeiro diz que em determinada experiência, a reação de formação de água está ocorrendo com consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é de... Então, ele quer formar água. Então, a gente tem que montar, nesse caso, a reação H2 mais O2, formando H2O. Balancear a equação. Aí, o fator de balanceamento, né, vocês decidem qual é melhor. Eu vou usar meio aqui, tá? Meio de O2. Quando a gente faz o balanceamento, né, esses fatores, a gente faz um balanceamento, né, os coeficientes, eles vão ser importantes para resolver esse tipo de problema. Tá? Ele diz o seguinte, que ocorre o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Ele quer saber a velocidade de consumo de hidrogênio. Então, dentro da reação, nós temos 1 mol de hidrogênio para meio mol de oxigênio. Ou seja, 1 para meio, né? Se nós temos 4 mols de O2, isso por minuto, então, X de hidrogênio. Multiplicando cruzado, né? E depois dividindo por meio, vai dar 8 mol. Aliás, 8 não. Estou doido. 8 mol de H2 por minuto. Tá? Assim. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que trabalhar em termos proporcionais. Tá certo? Não tem aquela tabela, não tem gráfico, mas é também uma forma de se calcular a rapidez da reação, a velocidade de consumo, no caso de oxigênio, de hidrogênio. Tá? Então, tem que montar a reação. Quando não é dado, geralmente não é dado, então a gente monta a reação e vê a proporção aí dos coeficientes. No segundo exemplo, diz que a combustão do butano, representada pela equação, se houver o consumo de 4 mols de butano a cada 20 minutos, ele quer saber o número de mols de dióxido de carbono produzido em 1 hora. Né? Então, dentro da reação, nós temos 1 mol de butano produzindo 4 mols de CO2. Então, 1 mol de C4H10 produzem 4 mols de CO2. Se houve o consumo de 4 mols de butano, eu vou ter a produção de X de CO2. Então, isso aqui vai dar 16 mols de CO2, isso em 20 minutos. Ele quer saber em 1 hora. Então, 16 mols de CO2 estão em 20 minutos. Quantos mols? Não tem 60 minutos. Certo? Isso vai dar 48
mol por hora. Letra A. Ah, podia passar aqui para 1 minuto, podia fazer aquela transformação toda de tempo, mas aqui já está em 20 minutos, a gente faz logo a proporção de 20 e depois para 60 e resolve o problema. A gente vai começar a ver agora os fatores que promovem uma reação química, ou seja, a ocorrência de reação. Tá? Então, uma reação química não acontece de qualquer maneira, tem fatores que podem facilitar ou atrapalhar, né, a existência dessa reação. Tá? O primeiro fator é a afinidade entre moléculas. Então, a gente tem que ter moléculas que têm uma afinidade. Por exemplo, um ácido e uma base. Né? Um ácido e uma base, eles vão ter afinidades. A gente sabe que um ácido consegue reagir com uma base tranquilamente. É diferente de ter, por exemplo, dois sais, sendo que esses sais, de repente, não reagem. Por exemplo, um cloreto de sódio e cloreto de potássio. Não vai ter uma reação química. Tá? Então, é necessário que haja afinidade das moléculas. Essas moléculas possam ter uma afinidade, elas possam ter a capacidade de reagir. Esse primeiro fator aí. O segundo fator é uma geometria favorável. Que geometria é essa? Não adianta a gente ter uma molécula pequenininha, tá? E querer que reaja com uma molécula muito grande e, de repente, essa molécula grande ela não consiga entrar nas ligações da molécula pequena. Tá? Então, essa questão da geometria é questão do arranjo espacial da molécula. Então, a gente tem que ter o que a gente chama de ter um encaixe perfeito. É como se você chamasse um elefante para fazer um lanche numa casinha de formiga, né? Então, vai chegar destruindo tudo. Então, a geometria também tem que ser favorável. Tá? E essa geometria está associada aqui às ligações químicas, né? Muito mais ao tamanho das moléculas, aí, em particular dos átomos que vão se quebrar, das moléculas que vão se quebrar, gerando os átomos e havendo novas ligações. Tá? Então, a princípio, a geometria vai entrar com esse fator. É o fator realmente do arranjo molecular aí. O outro fator que nós temos aqui é o que a gente chama de choque eficaz. Então, o que acontece? Nós temos que ter a afinidade da molécula, temos que ter uma geometria favorável e temos que ter o que a gente chama de choque eficaz. Então, por exemplo, tem uma molécula, tá? Ela vai reagir com outra molécula. Como a gente está reagindo, essas moléculas vão estar em movimento. Elas têm que se movimentar, elas não estão paradas. A gente tem que ter um contato entre elas. Quando ocorre um contato, esse contato, tá? Ele pode ocorrer de duas maneiras. As moléculas podem se chocar, porém, quando elas se chocam, elas podem, de repente, não se quebrar totalmente. Ou, se houver a quebra, tá? Elas não se juntarem. Ou seja, a gente pode ter a quebra, que é o choque, tá? Porém, nesse choque, elas vão permanecer da forma que estavam antes. Não teve força, aliás, tiveram força para se quebrar, mas não tiveram força suficiente para serem atraídas uma com a outra. Tá? Então, nesse caso, houve um choque, mas não foi um choque efetivo, não foi um choque eficaz. Foi um choque que ficou faltando a nova formação. E a outra possibilidade, como falei, ocorre o choque molecular, ocorre a quebra, tá? E havendo essa quebra, ocorre a formação de uma nova substância, ou de novas substâncias aí.
Ou seja, aqui, nesse segundo caso, houve um choque eficaz, porque as moléculas se chocaram, houve a quebra da ligação e houve a formação de uma nova ligação química. Foi diferente aqui do primeiro caso, que as moléculas se chocaram, as ligações foram rompidas, mas não teve força suficiente para serem atraídas umas pelas outras. Então, permaneceu no estado inicial. Tá? Então, pode ocorrer o choque. Esse choque pode haver a quebra da ligação, assim como pode chocar e não haver a quebra. Tá? E essas ligações podem ter uma nova formação de ligação ou não. Então, sempre que houver a formação de uma nova ligação química, a gente diz que ocorreu um choque eficaz. É justamente a quebra, o choque das moléculas, a quebra da ligação inicial e a nova formação de uma nova ligação química. Para que isso ocorra, é necessário que haja uma energia mínima necessária, que é chamada de energia de ativação, AT. Então, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que ocorra um choque eficaz, ou seja, a formação de novos compostos. Tá? Então, a ocorrência de reação depende desses fatores: afinidade molecular, a existência de uma geometria favorável, a formação de um choque eficaz acompanhado de uma energia de ativação. O que vai ser esse choque eficaz aí? Não. Tá. O que vem a ser esse choque eficaz em termos de gráfico? Tá? Vai ser justamente esse caminho aqui. Nós temos A e B como reagente e C como produto. Então, A e B, eles vão ganhar energia, vão ter uma certa energia e vão chegar a um ponto máximo. Esse ponto máximo aí é justamente a energia de ativação. Porque daqui para baixo já vai ter a formação do novo produto. Tá? Então, aqui dentro desse gráfico, ele quer o valor da energia de ativação e o tipo de reação, ou seja, sendo endotérmico ou exotérmico. A energia de ativação é a energia que vai do reagente até o ponto mais alto do gráfico. Então, o reagente que está nessa linha tracejada, o ponto mais alto é até aqui. Então, esse caminho aqui é a energia de ativação. Então, a energia de ativação pelo gráfico vai ser 20 quilocalorias. Toda energia de ativação é sempre positiva, tá? Porque é uma energia fornecida. Está fornecendo energia para que ocorra o choque molecular, né, o choque efetivo, e a formação das substâncias. Tá? Em relação ao tipo de gráfico em termos de reação, né? Ou seja, quer saber o valor de ΔH. E a gente sabe que ΔH é a entalpia de produto menos a entalpia de reagente. O produto é o C, vale 2, menos o reagente, que é A mais B, que está na energia de 10. Então, ΔH vai ser igual a menos 8 quilocalorias. ΔH negativo é uma reação exotérmica. Então, nós vamos ter uma energia de ativação de 20 e a formação de uma reação exotérmica. Beleza? Então, gente, prestar atenção no gráfico, tá? Sobre esse valor de energia de ativação, sempre lembrar que é uma energia positiva. A gente não tem energia de ativação negativa, tá? Sempre uma energia positiva. O ΔH a gente já viu que pode variar, né? Pode ser positivo ou negativo. Nesse caso aqui, o ΔH negativo, reação exotérmica. Bom, nós temos aí os fatores que alteram a velocidade de reação. Tá? Então, esses fatores eles vão ajudar a alterar a velocidade de uma reação. Tanto a gente pode aumentar a velocidade, quanto pode diminuir. Tá? O primeiro fator que nós temos aí
O primeiro fator que nós temos aqui é a concentração de reagente. Tá? Então, quanto maior for a concentração, maior vai ser a velocidade. Tá? Isso por quê? Se eu tenho algo muito concentrado, é porque eu estou com muito reagente ali. Então, quanto mais reagente eu tiver, mais chance de ocorrer o choque efetivo, né, vai ocorrer. Vou ter essa chance. E com isso eu vou ter um aumento na velocidade. Tá? Então, o aumento da concentração vai fazer com que ocorra chances de choque ser maior, e com isso a velocidade da reação vai ser aumentada, ou seja, a reação vai ocorrer. O segundo fator é a temperatura. O aumento da temperatura faz com que aumente a velocidade. A temperatura vai fazer com que as moléculas se agitem mais, fiquem mais agitadas. Então, a chance de encontrar uma molécula com outra é muito maior do que elas estarem paradas. Né? Não que a molécula fique parada, mas vai ficar bem mais devagar. Então, com isso, se eu tenho uma temperatura elevada, eu vou estar aumentando a energia cinética dessas moléculas. Uma vez que aumenta a energia cinética dessas moléculas, elas vão estar com alta velocidade, né? Vão ter a chance de ter um choque realmente efetivo, um impacto maior, quebrando ligações, havendo formação de novas ligações aí. Tá? Então, o aumento da temperatura sempre favorece a velocidade de reação. Tá? Um exemplo, né? Um exemplo do aumento de temperatura aí, por exemplo, é a gente querer fazer um alimento. A gente não faz um alimento deixando, por exemplo, vou fritar um bife, vou deixar em cima ali do prato até ele fritar sozinho, então botar no sol. Não é, a gente coloca na panela para esquentar. Da mesma forma, quando a gente quer preservar um alimento, a gente bota na geladeira. É uma forma de preservar os alimentos, coloca na geladeira, porque está diminuindo a temperatura, então a velocidade das reações ali dos micro-organismos, se tiver alguma coisa ali, vai ser bem mais lenta, não vai ter tanta rapidez aí. A superfície de contato. A superfície de contato ela tem a ver com quanto pulverizado está o material. Pulverizado. Então, ou seja, quanto mais pulverizado tiver o material, quanto mais particulado eu tiver esse material, mais rápida vai ser a velocidade da reação. Ou seja, se eu tiver um material mais dividido, mais fragmentado, mais particulado, eu vou ter a maior chance de contato aí de uma molécula com outra. É diferente do ter uma superfície totalmente compacta e querer que isso aqui reaja. Ou seja, vai começar a reagir por fora, de fora para dentro. Se eu tiver um material totalmente quebrado, particulado, eu vou ter os reagentes vindo em todas as direções. Eles vão poder entrar no meio da substância aí. Então, com isso, vai ter maior chance de ocorrência da reação. Tá? Então, quanto mais pulverizado, ou mais quebradiço tiver o material, maior vai ser a velocidade dessa reação. Tá? A pressão. Tá? Quando a gente aumenta a pressão, o que acontece? A gente está diminuindo os espaços. Então, o aumento da pressão é como se estivesse reduzindo os espaços. Se eu estou reduzindo os espaços, a maior chance de choque de uma molécula com outra, ela tende a aumentar. Tende a aumentar esse aumento, tende a aumentar essa chance, né, de choque. Tá? Então, o aumento da pressão vai diminuir os espaços, tá? Vai diminuir o tamanho da superfície, do espaço, enfim, e com isso a chance de choque molecular é muito maior. Então, o aumento da pressão ele também favorece a velocidade de reação. E o catalisador? O catalisador é uma substância que ele acelera a reação. Então, todo catalisador ele vai aumentar a velocidade.
O catalisador, ele não participa da reação, tá? Ele é colocado na reação, as substâncias vão reagir mais rapidamente, e no final você vai ter o catalisador ali inteirinho. Ele não vai ter resquícios dele na reação. Ele não vai aparecer na reação. Ele só vai ser colocado ali para que os reagentes possam reagir mais rapidamente. Porém, ele não participa da reação, certo? Então, esses são os 5 fatores aí que favorecem a velocidade de reação. Quer ver isso aqui para guardar bem simples? É a questão da festa. Vocês vão a uma festa, tá? Estão afim de alguém. Ou quer sair com alguém naquela festa. Então, qual é a chance de chegar numa festa, né? Você está ali sozinho, de repente vê aquela menina e sair com uma menina. É um lugar que tem muita menina. Se você chegar numa festa que tem muito homem, mas você quer sair com menina, a chance de você sair com essa menina é menor. Agora, se chegar numa festa que tenha muita menina, ou muito menino, dependendo do gosto de cada um, né? Quanto mais dele, daquilo que você gosta, mais chance de você conseguir. Então, aumenta a concentração. Temperatura. Onde é mais fácil você sair, né, numa festa bem agitada, todo mundo dançando, pulando, ou numa reunião, todo mundo sentadinho, conversando, né, musiquinha ao fundo, bem tranquila. Ou seja, não tem clima, né? Mesmo que você queira, tal, fica aquela coisa meio paradona. Então, a agitação, a temperatura favorece, né? Então, uma festa mais animada, você está mais agitado, você tem mais chance de se encostar em alguém. Superfície de contato. Você está nessa festa e você está de olho naquela menina ou naquele menino. É mais fácil você falar com ela quando ela estiver andando sozinha, ou se ela estiver junto da galera dela, que você não conhece ninguém. É mais fácil chegar quando ela estiver andando sozinha. Ela passou ali, opa, vou chegar ali junto dela, vou falar com ela, né? Agora, se ela estiver junto com das amigas, dos amigos, com certeza isso já vai te inibir. Então, ou seja, vai estar bem fechada ali. É a pessoa mais solta, mais dividida, facilita. É a mesma coisa as moléculas aí. A pressão. É mais fácil você encontrar uma pessoa no estádio do Maracanã ou, de repente, num salãozinho pequeno de festa, né? Ou seja, o espaço, né, associado à pressão, é uma pressão, baixa pressão, ou seja, alto espaço, vai ser mais difícil ter o contato. Então, nesse caso aí, um lugar menor é mais fácil de ter a reação, tá? E o catalisador? Você é uma pessoa envergonhada, vai pedir ajuda para o amigo vai lá e fala com aquela outra pessoa que está afim, né? Então, ele vai te ajudar, porém, não vai participar, né? Só vai chegar, ó, vem aqui te apresentar um colega, tal, dali, apresentou e vai embora. Agora, cuidado, tem os catalisadores aí que fura o olho da galera, né? Então, preste atenção aí com quem você vai querer que seja seu catalisador, em algumas situações, tá? Quando isso acontece, quando você coloca um catalisador que não ajuda, tá? A gente chama de inibidor, tá? Então, o que é o inibidor de uma reação? É aquele cara que vai entrar na reação, é uma substância que vai entrar na reação, porém, ele não vai fazer com que a reação ocorra, ele vai fazer com que a reação fique mais lenta, e vai fazer com que essa reação praticamente não ocorra, tá? Então, é a mesma coisa. Então, nós temos concentração de reagente, temperatura, superfície de contato, pressão e catalisador. São os fatores que vão alterar a velocidade das reações. Lei de velocidade, tá, gente? Isso daí costuma aparecer com certa frequência aí, tá? Tem aparecido bastante, tá? Eles tinham dado uma paradinha, principalmente no tipo de questão que a gente vai ver mais à frente, mas estão voltando aí com essas questões, tá? Então, a lei de velocidade é uma forma da gente escrever a velocidade de uma reação, tá? Essa lei de velocidade, ela sempre vai estar associada aos reagentes da reação, tá? Então, a lei de velocidade é sempre em função dos reagentes da reação. Qual é a observação da lei
da lei de velocidade. Sólidos não entram. Então, substância no estado sólido, a gente não vai escrever para a lei de velocidade. Tá? Por que não vai escrever? Porque o sólido ele é considerado com concentração constante. Então, é como se ele custasse mais a. Então, ele está mantendo a concentração direto, tá? Então, está reagindo a essas sólidas, a gente não escreve na lei de velocidade. Mas que lei de velocidade é essa? Vem cá. V igual a K. Sempre começa assim com a lei de velocidade. V igual a K. Vem cá. E agora a gente vai escrever a concentração dos reagentes, no caso, reagente A, elevado ao seu coeficiente, no caso é X, vezes concentração de B, que é o segundo reagente, elevado ao seu coeficiente, que é Y. Então, essa aqui é a lei de velocidade para essa reação genérica. Tá certo? Pegando aqui esse exemplo dessa reação, a lei de velocidade vai ser V igual a K, vezes a concentração do primeiro reagente, que é N2, elevado a 1, vezes a concentração do segundo reagente, que é o H2, elevado a 3. Tá? Então, essa aqui é a lei de velocidade para essa reação. Tem alguns fatores que a gente tem que considerar, alguns termos aí. Tá? Primeiramente, a ordem da reação. A ordem de uma reação é sempre a soma dos coeficientes. Então, a ordem seria x mais y, dentro dessa reação genérica aqui. Para essa reação, a ordem é igual a 4. Que vai ser 1 daqui, com 3 aqui. 4. Ordem 4, quarta ordem, não tem problema. E também a gente pode analisar para cada substância. A gente pode falar que é de primeira ordem para o N2 e de terceira ordem para o H2. Também não tem problema. Tá certo? Dúvida? Não. Tem a reação, já se processando em recipiente fechado, em condições das que a velocidade obedece à equação. V é igual a K1, A2, concentração de A2, vezes concentração de B2 elevado ao cubo. Tá? Bom, essa reação de quarta ordem, né? Que aqui é 1 e aqui é 3, só para a gente constar aí. Aí diz que duplicando-se as concentrações molares de A e de B, e permanecendo todas as demais condições constantes, iremos notar que a velocidade da reação. Então, agora a gente vai fazer uma modificação aí, porque está alterando valores. Então, nessa alteração, escrever da seguinte forma. Escrever que V' vai ser igual a linha, tá? O que está acontecendo? A concentração de A está sendo duplicada. Então, duas vezes a concentração de A, que é A2 aqui, elevado a 1. E a concentração de B também está sendo duplicada, elevado a 3. Isso aqui vai dar 2A2 vezes 2 elevado ao cubo, dá 8. B2 elevado a 3. D6, K', A2,
B2 elevado ao cubo. O que está acontecendo aqui? Essa parte aqui, ela é a primeira reação. Então, isso aqui vale V. Então, a gente pode dizer que V' é 16 vezes V. Tá? Então, o que está acontecendo? Fica 16 vezes maior. Tá? Então, só tomar cuidado aí na hora de substituir os valores, tá? Aqui nesse exemplo, ele já colocou a lei de velocidade. Muitas vezes a gente vai ter que escrever e depois fazer as substituições. Tá? Esse valor de K, eu não comentei, acabei pulando, esse K é constante de velocidade. A única coisa que pode alterar essa constante de velocidade em uma reação é a temperatura. Tá? Então, o K ele vai ser uma constante, a gente diz que é uma constante, mas na verdade ele acaba não sendo, porque se eu estiver trabalhando com várias temperaturas, para uma mesma reação, esse K ele vai ser alterado. Né? Então, esse valor da constante aqui, ele é em função de uma determinada temperatura. Então, a gente fixa a temperatura, a gente vai ter aquela constante para aquela temperatura dentro daquela reação. Tá? Então, o K é uma constante de velocidade que depende exclusivamente da temperatura. Professor, nesse caso, se a reação for exotérmica ou endotérmica, já era, né? Aí no caso você vai trabalhar nesse caso aí no sentido dela, como se diz, mantendo essa temperatura constante. Aí você vai fazer essa análise da velocidade com a temperatura constante, tá? Independente se é endotérmico ou exotérmico. Né? Agora, se você ficar fazendo variações, aí você vai achar valores distintos aí, entendeu? Digo, variações de temperatura, né? Tá? Você vai achar valores distintos para constante. Né? E com isso você vai alterando a velocidade, até porque também a velocidade, como eu falei, ela depende de quem? Da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais veloz vai ser a reação. E com isso vai alterando o valor de K também. Tá certo? Uhum. Bom, as reações, elas podem acontecer em mais de uma etapa. Quando ocorre uma etapa única, a gente diz que é uma reação elementar. Então, reação elementar. Uma etapa apenas. Algumas reações podem acontecer em mais de uma etapa. São reações não elementares. Como, por exemplo, essa reação aqui. Essa reação está dizendo que ocorre em duas etapas. Primeira e segunda etapa. Sendo que a primeira etapa é uma etapa lenta e a segunda é uma etapa rápida. A lei de velocidade para reações que acontecem em mais de uma etapa, tá? Ela é sempre com base na etapa lenta. Tá? Então, a etapa lenta vai ser a etapa em que a gente vai conseguir medir a lei da velocidade. Eu vou poder calcular a lei de velocidade aí. Tá? Eu tenho uma reação que tem 1000 etapas. Uma etapa vai ser lenta, as 999 serão rápidas. Tá? Então, só pode existir uma etapa lenta para cada reação que acontece em mais de uma etapa. Serão rápidas. Então, vai ser justamente nessa etapa lenta que a gente vai determinar a lei de velocidade. Então, a lei de velocidade vai ser retirada nessa etapa aqui, que é a etapa lenta. É igual a K, concentração de NO2, vezes a concentração
de NO2. Repetindo 2 vezes ali. Né? Bom, mesma base, somos os expoentes. Beleza? Cuidado por causa aqui dessa pegadinha, né? NO2 vezes NO2, e aí vai vir, pô, não tem mais. Tem que lembrar. Tá? Então, sempre na etapa lenta. Ah, mas por que etapa lenta? Não vai medir a velocidade? Sim, porque é justamente dali que a gente pode ter um controle maior da reação. Pela etapa lenta, a gente, dentro do laboratório, a gente consegue controlar melhor a reação, porque é uma etapa muito rápida. Né? Então, por exemplo, se a gente for ver, não sei se eu vou falar aqui um absurdo, mas vamos lá. O processo de respiração é um processo muito rápido. Né? A cada inspirada são bilhões e bilhões de reações que estão acontecendo ali nas células, enfim, tudo ao mesmo tempo. Então tem que ser algo muito rápido. Então você medir uma etapa ali, nessa rapidez, né, vai ser muito mais difícil, de repente, do que você medir um processo de digestão. Né? Também é um processo que acontece no nosso organismo. Já é uma etapa, já é uma reação mais lenta, se a gente for considerar, se a gente for fazer essa comparação aí. Tá certo? Então, claro que são reações diferentes, mas só para a gente comparar em termos de exemplo aí. Tá? Então, sempre a etapa lenta vai ser a etapa que a gente vai tirar a lei de velocidade. Tranquilo? Bom, como falei para vocês, eles estão explorando um pouco mais dessa parte de lei de velocidade, tá? Tendo um pouco mais de exploração em relação a isso, principalmente a parte de cálculo. Esses cálculos são um pouquinho chatinhos, mas dá para a gente fazer tranquilamente. Tem uma forma de se fazer, que é uma forma teórica. Eu não gosto muito, porque gera dúvidas algumas vezes. Pelo cálculo, não vai ter erro. Então, por exemplo, ele está dando uma reação, ele dá uma tabela com experimentos, experiência 1, 2, 3, 4, 5, e que está dando as concentrações dos reagentes e a velocidade da reação que está acontecendo aí. Ele quer saber a lei de velocidade. Se a gente não tivesse essa tabela, a gente tiraria a lei de velocidade pela reação. V igual a K, concentração de H2 elevado a 2, vezes concentração de NO elevado a 2. Essa seria a lei de velocidade. Porém, nós temos uma tabela com experimentos. Então, essa lei de velocidade, que não possa ser essa. Mas a gente vai ter que comprovar se vai ser ela ou não. Como é que a gente vai fazer essa comprovação? A gente vai pegar valores da tabela, né, dentro de uma lógica. Que lógica é essa? Como eu tenho H2 e NO, eu vou escolher a experiência 1 e a experiência 2. Quando eu escolho a experiência 1 e 2, primeiramente, eu vou estar cancelando as quantidades de NO. Eu vou conseguir cancelar essas quantidades. Tá? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar, para cancelar a quantidade daquela substância. Então, quando eu pego a reação 2 e divido pela reação 1, eu trabalho dessa forma, vou dividir. Ah, podia ser 1 pela 2? Podia. Eu estou fazendo a 2 pela 1, vocês vão ver pela facilidade. Eu sei que V é igual a K, concentração de H2, vou chamar de elevado a X, porque eu não sei qual vai ser a ordem do H2 na minha reação. Concentração de NO elevado a Y. A mesma coisa para a reação 2, de uma maneira geral. Desculpa, a reação 1, de uma maneira geral. V igual a K, H2 elevado a X, NO elevado a Y. Como eu falei, eu peguei a 2 e 1. Então, o valor de NO é o mesmo. Então, eu vou poder cancelar. Constante, que está trabalhando numa mesma temperatura, a constante vai ser única. Então, vou cancelar as constantes. E agora eu vou trabalhar com as velocidades.
A velocidade em 2 vale 0,2. A velocidade em 1 vale 0,1. Concentração de H2 elevado a x. Então, da segunda reação vai ser 0,2 elevado a x. E da primeira reação, 0,1 elevado a x. Isso aqui, 0,2 dividido por 0,1 vai dar 2. 0,2 dividido por 0,1 vai dar 2 também, elevado a x. Então, mesma base, igualdade, x vai ser igual a 1. Professor, qual que é a alternativa que vai marcar? Não, não terminei não. Ah, tá. Terminei não. Tá? Vamos agora, sem dúvida aí, até aqui, né? Vamos agora calcular o expoente de y, no caso, a ordem associada a y, né, no caso do NO. Então, para fazer a ordem para calcular o NO, eu vou ter que anular o H2. Eu vou ter que encontrar valores que eu possa anular o H2 e que vá facilitar a minha conta. Tá? Então, por exemplo, vou pegar a equação 3 e a equação 1. Tá? Vou pegar a equação 3 e dividir pela equação 1. Então, vou ter V igual a K, concentração de H2 elevado a X. Já sei que X vale 1, posso botar 1 se quiser. Tá? NO elevado a Y. Eu não sei qual é o fator, o expoente de Y, associado a Y. E V é igual a K, H2 elevado a X, concentração de NO elevado a Y. Como eu falei, vou cortar aqui o H2. 0,1, 0,1. Então vai embora. Constante corta com constante. E agora eu faço substituição. Quem é o V da reação 3? É 0,4. Dividido por 0,1 na reação 1. Concentração de NO na reação 3 é 0,4 elevado a Y. E da concentração 1 vai ser 0,1 elevado a Y. Então aqui vai dar 4, que é igual... Opa, peraí. 4. Não tá certo. Não, desculpa, aqui eu errei aqui o valor. 0,2 ali, né, professor? O NO aqui é 0,2. É 0,2, né? Show. Então, pessoal, na resolução do exercício, houve um erro de valores aqui, tá? Eu fiz a substituição errada dos valores, mas no final o resultado vai dar certo, tá? Mas vamos fazer o que é o certo. Então, o erro foi para calcular a ordem da concentração de NO, tá? Então, como eu falei, peguei a equação, a experiência 3 e a experiência 1, né? Então, vai ficar 0,4 dividido por 0,1, que é o valor das velocidades, né? A gente segue o modelo, tá? A concentração de H2 ela é cortada, é cancelada, porque são valores iguais. E agora a concentração de NO, que vai ser 0,2 sobre 0,1 elevado a Y, que é o coeficiente, que é o expoente aí, né? Que seria a ordem que está querendo, tá? Então aqui vai dar 4, vai ser igual a 2 elevado a Y. Então 4 vai ser 2 elevado a 2, que vai ser igual a 2 elevado a Y. Então, nesse caso, Y é igual a 2. Tá? Então, a gente vai ter como resposta, né, V igual a K, concentração de H2 elevado a 1, né, que seria a primeira ordem que a gente tinha calculado, vezes a concentração de NO elevado a 2. Ou seja, a resposta foi a mesma. Tá? Só que eu errei na hora de substituir os valores aqui. Então, estou fazendo esse adendo aí no vídeo, tá certo? Então, me desculpe aí, mas está consertado, o pensamento é esse, tá? Então, bola para frente. Um abraço.
Letra E. É isso aí que eu queria passar para vocês aí. Parte de cinética química, tá? Parte de velocidade de reações de maneira em geral.